Olá pessoal, estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable e pelo nosso aplicativo RPT Play e pelo nosso site também, tvrredepetrópolis.com.br. A Olivia daqui a pouquinho vai chegar, ela está se preparando ali nos nossos bastidores. Mas hoje nós temos o Marco Antônio aqui na musiquinha, nós temos ali o Marcelo Rickson e outros convidados que estarão falando com a gente aqui daqui a pouco. Mas enquanto a Olivia não chega, eu quero mandar um abraço e vou mandar de novo, porque ela pode não estar assistindo a gente ainda, para a dona Dorothy, lá da 24 de maio, e para a filha dela, Daniela, que é lá do Mundo Verde de Itaipava. Estive com ela agora lá, falou que a senhora está fazendo aniversário hoje. Depois que o livro estiver aqui, eu vou cantar parabéns para ela, viu, Marco Antônio? A dona Dorothy está fazendo aniversário. Mas enquanto a Olivia não chega, eu quero falar com você sobre o modo construtivo em EPS. Gente, nós temos agora uma construtora, que é NGV Construtora, trabalha com casas ecológicas. Olha, é 30% mais barato que a obra convencional e 5 vezes mais rápido o tempo de obra. 90% menos entulho de obra e assim, 90% também termoacústica. Então elimina 90% do calor e do som. Então você vai construir uma casa, você que tem uma laje, quer fazer segundo andar, você tem um terreno nos fundos, quer fazer outra casa, ou que você pretende comprar um terreno para construir uma casa, eu vou pedir o Wellington para daqui a pouco botar o meu telefone bem grande aí na tela, 98855, anota aí, Wellington, 988552339. Ou então você acessa o nosso site lá, da Ecofortes, casas ecológicas. Você vai ver que é um espetáculo. É casa em EPS, são paredes de concreto armado, só que o preenchimento é de isopor. Então é uma casa maravilhosa, fácil de ser feita, rápido e faz na planta do cliente. Oi, tudo bem? Pode chegar aí, Olivia. Entra aí, Sofia. Então, olha só, eu faço a casa na planta, na sua planta, do jeito que você quiser. A gente já entrega as paredes prontas, a gente só monta a casa. Uma casa aí de 60 metros, a gente faz aí em 20 dias a obra bruta. Porque não tem entulho, não tem caminhão de tijolo, caminhão de areia, caminhão de sei o que lá, e recolhe, e uma mão de obra danada. É muito fácil. Você que mora, por exemplo, em servidão, em lugares muito altos, que é difícil de você levar peso lá para cima, muito tijolo, muita areia, liga para mim, 988552339 e vamos resolver o problema da tua construção aí de maneira bem prática e bem rápida, tá bom? Olivia chegou, tudo bem, Olivia? Oi, Nepton, tudo bem? Eu Cadê- tô aqui, mas não tô... Cadê a Olivia? Ah, tá lá. Né? Olá para você. Estamos... hoje é o primeiro programa de 2018, Família Café, né? É o primeiro ao vivo, né? Terça-feira passada foi reprise. E é muito bom a gente estar aqui abrindo o programa hoje, dando os parabéns para uma pessoa muito legal, muito querida, que é a Valéria Miller. Parabéns para você, de toda a turma aqui do Família Café e do Canal 10, viu, Valéria? Um grande beijo para você. Dona Dorothy ou Dorothy? Dona Dorothy, fazendo 72 anos hoje. Parabéns, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Felicidades para a senhora, viu? Grande beijo também para a Dona Maria de Lourdes do São Sebastião, que é a mãe da Márcia e da irmã da Márcia, que eu não lembro o nome, mas um beijo grande para a senhora, Dona Maria de Lourdes. Olivia, e a filha dela é a Daniela. Eu tô falando no microfone. Eu que não. A filha dela é a Daniela, que trabalha lá no Mundo Verde de Itaipava. Então, um grande abraço. A Sofia, não sei se ela quer mandar beijo para a mamãe Você e quer papai. mandar beijo para quem? Manda. Beijo, mamãe. E o papai não? Beijo, papai. E pro Enzo também não? Vamos mandar beijo pro Enzo? Beijo, Isso. Isso aí.
Ô, Olivia, antes de começar o programa... Não sentaram nenhum convidado Nem ali? convidado, Por que você não sentou nenhum? Por que você não estava aí? Ué, Então, olha, eu vou pedir o Wellington para colocar umas fotos ali para mim, tá? tá. Wellington, bota as fotos para mim. Não. Primeira foto, volta, Wellington. Volta. Tá indo em frente. Volta. Volta mais. Mais uma. Isso. Olha, amplia, porque eu preciso mostrar essa foto da esquerda aí. Gente, olha só, a gente entrega até a escada pronta da casa, viu? Isso. Olha só, gente, então são paredes de EPS, são paredes de 8 centímetros de isopor e concreto armado dos dois lados. Vai uma malha de ferro de um lado e de outro. Então é uma parede super sólida, não é drywall, que passa ruído, que você encosta a parede afunda, de jeito nenhum. É uma parede de concreto armado super sólido, 2 malhas de ferro do lado de dentro e do lado de fora. Vai em frente, vai, então. Solta agora as fotos aí, por favor. Pode ir em frente. Pode ir em frente. Vai lá na frente, vai. Isso. Gente, não, volta uma agora, Elton. Não, foi demais. Pode ir em frente, Wellington. Vai. Isso. Olha só, as paredes elas são presas no chão pela estrutura da base da casa, com a ferragem da estrutura, e é tudo concretado. Então é uma casa super sólida. Vai em frente, Wellington. Pode ir embora. Olha só, a casa é toda chapiscada em concreto armado. É concreto projetado na casa, viu, gente? Então, é uma obra limpa, rápida, muito fácil de ser executada. 988-55-2339, liga para mim, que a gente constrói a sua casa em obra bruta aí, até 100 metros em 30 dias. Tempo recorde de construção, tá bom? Obrigado, Wellington. Vamos em frente, Olivia. Então, estamos recebendo aqui a psicóloga Camila Costa. É muito bom ter você de novo aqui no nosso programa, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, também digo mesmo. Muito bom estar aqui com vocês, com a pequenininha. Um prazer sempre. É um prazer. O nosso tema do programa é o Dia Internacional do Obrigado, né? Tipo, do agradecimento. Obrigado por isso. Né? Agora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a Camila. Tipo assim, às vezes a gente já tá, né, desde pequenininha, mas agradece, fala obrigado. Você vai crescendo falando obrigado, aí isso meio que fica mecânico, meio que fica automático, você agradece, nem tá no coração. Nem pensa que tá falando. Nem pensa. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse aspecto também, né? Mas vamos começar. Por que instituir esse Dia Internacional do Obrigado? Veio com força nesse dia nas redes sociais. É muito bom, né? Quando a gente usa a força da internet para propósitos assim, né? Então ficou definido oficialmente como dia 11 de janeiro. E vários lugares compartilham. A gente tem a força das redes sociais para isso, né? E é bom colocar as pessoas para refletir sobre isso, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. É o que você disse. Uma coisa é você sentir, vivenciar aquilo, né, de corpo e alma. Outra coisa é você falar automaticamente. E é importante quando a gente mobiliza as pessoas para esse propósito, porque tudo no universo é energia e vibração. Né? Então, as pessoas, quando mantêm um padrão vibratório mais elevado, que consegue se conectar com a vibração do amor, a vibração da gratidão, da coragem, do entusiasmo, elas por si só, elas conseguem contagiar outras pessoas, né? Então, é interessante que foi feito um estudo sobre isso. Um estudo que buscou entender a frequência das emoções, dos sentimentos, né, das vibrações. Então, cada sentimento, cada emoção, cada um desses tem uma frequência responsável, né? Um número de frequência responsável. Então foi feito um estudo muito legal que mostrou que quem atinge, por exemplo, a frequência, né, da vibração do amor,
ela consegue contagiar positivamente até 7.500 pessoas que estão, às vezes, numa frequência menor do que a vibração do amor, que é de 500 Hz. Então, você imagina quanto que a gente pode contaminar, né, contagiar pessoas ao nosso redor quando a gente atinge certos níveis, né, de emoção, de sentimento, de pensamento. Isso que é importante, né, a gente, quando convive em sociedade, poder ter essa oportunidade, né, Olívia? Sim, Olha, é verdade. Eu não entendi muito bem esses números, não, mas... Não entendeu? Não. Cada sentimento, cada vibração, eles fizeram um estudo e conseguiram analisar, ou seja, medir a frequência que aquele pensamento, que aquele sentimento tem. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa vibração de 500 Hz, que eles definiram como a vibração do amor, né? É quando nós temos, só para você entender, nós temos vários corpos. Nós temos esse corpo aqui físico, nossa matéria, né? A gente tem nosso campo emocional, nosso campo mental e nosso campo energético ou espiritual, né? Então, nesse campo energético é onde a gente vai receber o impacto de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente. Então, esse campo energético, se medido, a gente pode sim identificar qual é a frequência que ele está vibrando. E dependendo dessa frequência, de qual seja essa vibração, a gente pode ter, por exemplo, somatização no corpo físico, né? A gente pode ter um padrão mais tendencioso por uma enfermidade física. Então aí eles começaram a verificar quais os tipos de pensamento, de emoção uma pessoa pode ter e que frequência que aquilo corresponde. E aí, por exemplo, uma pessoa que atinge a vibração de 500 Hz, que é a vibração do amor, ela pode contaminar até mais de 7.500 pessoas positivamente com essa vibração, pessoas até que ainda não atingiram, por exemplo, a frequência do amor, que estão só, por exemplo, na frequência da gratidão, ou da coragem, ou da felicidade. Então, dependendo do tipo de pensamento que a pessoa alimenta, dependendo do tipo de sentimento, ela tem uma frequência responsável e que ela pode contaminar positivamente outras pessoas que podem ainda estar positivas, mas não ter chegado naquele nível que a pessoa está. Isso é muito bonitinho. Aham. Na teoria, né? Na prática é um pouco diferente. Não sei se na prática é diferente. Eu não tenho capacidade para fazer essa análise, mas a princípio o texto é bonito. Não é? Agora, assim, eu completamente leiga nisso tudo. Por isso eu não vou falar nada. O que a gente percebe, não sei se se eu vou ficar fora desse assunto, mas você foi falando isso, tipo assim, uma coisa que contagia muito é quando alguém sorri para você e você vê aquele sorriso sincero, aquela coisa. Então, aquele sorriso te contagia, te levanta um pouco, te faz querer ficar mais feliz, sei lá, mais alegre, mais animado. Não é? É interessante, né? Você está falando que vocês são leigos, mas é isso. Na prática, como que a gente observa a medida dessas frequências, né? Como é que a gente pode colocar isso na prática até para o pessoal que está nos assistindo? Quando a gente está no ambiente, às vezes a gente encontra uma pessoa, né? A gente fala, coisa boa ter encontrado com aquela pessoa. Fiquei animada depois que eu conversei com ela um pouco, né? Ou ela entrou aqui nesse estúdio. Isso é verdade. Não é? Então, é porque a pessoa traz aquele padrão de vibração, aquele padrão energético que é medido numa frequência alta, né? E contamina positivamente. E tem gente que é chato, né? Da mesma forma. Você vê a pessoa, você quer virar a esquina e não encontrar com ela. Às vezes a gente chega num ambiente, a gente não fala que lugar pesado, né? Começa até, dependendo do nível de capacidade de sentir da pessoa, né? A pessoa pode até se sentir mal, né? Encontrei com fulano, me fez um mal, né? Eu abracei aquela pessoa estava carregada. Então é nisso que a gente observa esse estudo que eu tô falando, né? É tão negativa, né? Ela não fala nada de bom. Exatamente. Só reclama. Fala de doenças. Esse cara ele era assim. Matar, né? Tem muita dura neles. Alguém estava no Face, vou me matar. Eu vou... né? Sério, cara, que esse cara bom. só tinha mensagem ruim. Não aguento mais, eu tô triste, tô cansado. Para com isso, cara. Outro dia agora tá feliz da vida, sorrindo o tempo todo. Você tá feliz, cara. E todo mundo já ouviu, né, nas redes sociais, todo mundo falando, quanto mais eu agradeço, mais coisas boas eu recebo, né? Virou um clichê isso nas redes sociais, né? Mas é a realidade, né? Quanto mais você se mantém nessa vibração alta, né, nessa frequência alta, tudo no universo é energia, né? A gente tem a física quântica que explica esses conceitos para nós e traz embasamento teórico para isso. Então, quanto mais num nível de padrão energético mais alto a gente estiver, mais a gente consegue atrair pessoas que também estão no mesmo nível vibratório. Então, às vezes, agora eu vou fazer uma coisa aqui que não tem nada a ver com o foco do nosso assunto, não, mas tem a ver com o que eu congrego, obrigado. É como as pessoas falam
erradamente. Uhum. Você chega numa loja, você é atendido, você fala assim, muito obrigado. A pessoa fala assim, obrigado você. Obrigado eu. Obrigado eu. É Obrigado mesmo. É o contrário, Falou, obrigado eu. você. É verdade. Todo mundo fala assim, gente, aqui você tá falando isso errado, tá? Obrigado eu. Quando você fala assim, obrigado, Marcelo Rickson, obrigado por esse prato que você fez. É porque eu estou com obrigações para retribuir o que você fez por mim. Então eu estou obrigado a retribuir. Eu estou obrigado. Você fala assim a pessoa, muito obrigado. Obrigado você. Fala, não, eu já falei isso. Obrigado eu, já falei. Obrigado você. Agora, Camila, como que uma pessoa pode ter a capacidade de agradecer por situações que não parecem boas? Uhum. Essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia, né? Porque não tem como a gente ter uma vida 100% estável, onde não há nenhum problema, que muitas vezes atinja ou não a pessoa numa intensidade maior ou menor, né? Mas é importante a pessoa, para ela criar esse tipo de habilidade, ela poder ter aquela capacidade de superação, a pessoa sempre buscar ver, por exemplo, nesse problema que eu estou passando específico hoje na minha vida, num trauma, num bloqueio, numa enfermidade física, numa perda financeira, né? Tentar entender a causa daquilo ali, por que aquilo ali pode estar acontecendo na minha vida, o que está por trás desse sinalizador na minha vida nesse momento, né? E alguma coisa de bom nisso daí vai acontecer, porque nada é por acaso, né? E tentar buscar o lado bom disso, Olivia, né? isso é Porque bíblico, tudo tá? tem os dois Compreender. lados, né? Exatamente. Né? Tem um chamado, tem um propósito, né? Para uma consciência em algum nível maior do que a pessoa está vendo naquele momento. E conforme ela vai questionando isso, ainda que numa vibração menor, né, numa frequência menor, ela consegue ter um insight ou outro, dependendo da forma dela ver a vida. Então, nesses pequenos sinais é que ela vai encontrar. Doutor, um isso é motivo bíblico, sabia? da gratidão, não é? Isso é bíblico. É verdade. Em tudo dá graça. Dá graças, é isso mesmo. A palavra, né, a Bíblia, ela é muito terapêutica, né? Ela tem uma linguagem terapêutica que eu falo sempre, que às vezes psicólogos, né, terapeutas e profissionais da saúde às vezes utilizam conceitos que tudo tá na Bíblia, né? É só a pessoa ler. Tudo dá Não é? graças, porque essa é a vontade de Deus. Exatamente. E uma Tudo é graça. pessoa realmente, quando ela tem um coração grato, ela é mais feliz, né? Porque, com certeza. né? Ela é mais feliz. Ela tem vontade de viver, né, Olivia? Porque a gente tá aqui, a gente tem que entender que a gente tá num mundo de provas e expiações mesmo. Teremos desafios para a evolução da nossa alma, né? Enquanto a gente não passa por algumas circunstâncias, alguns percalços, a gente não evolui enquanto pessoa, enquanto espírito, né? Isso independente de religião. A gente não consegue ter mais maturidade emocional, espiritual, se a gente não passar por alguns percalços aí, algumas coisas que não são conforme planejado. Então, quanto mais a gente cria essa habilidade de compreender o que está por trás, o que eu preciso fazer agora, né? Depois que isso me acometeu, depois que isso acometeu o meu sistema familiar, quanto mais a gente cria essa habilidade, a gente consegue ser mais grato, né? Que bom que eu estou passando por isso, que bom que Deus está me dando essa oportunidade, né? De melhora, de transformação, de superação. E aí a mágica acontece, né? Acontece. O problema, doutora, que eu verdade. penso às vezes é que nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, não somos onipotentes. Uhum. Então a nossa onipotência, a nossa incapacidade de estar presente em todos os lugares, de saber todas as coisas, está muito dependente de uma necessidade humana do absoluto, de querer ser, de querer fazer, de querer conseguir. Mas não reconhece a nossa incapacidade. Nós somos fracos de vontade. Nós andamos menos do que corremos menos do que uma corça e chegamos menos do que uma águia. Nós somos muito limitados, né? Mas exigimos muito de nós mesmos. Isso faz com que a gente não seja grato por aquilo que a gente por aquilo que a gente tem, né? Exatamente. Eu estava ministrando uma palestra lá em Goiás na semana passada, né? Num retiro espiritual. Muitas pessoas do Brasil inteiro vão para lá meditar. E a gente estava abordando exatamente essa questão, né? A própria medicina antroposófica, ela fala para nós que o que adoece o ser humano são os desejos dele. A pessoa começa a querer, não compreende que ela tem uma limitação, né? Que tudo tem um tempo na vida também, no meio do processo evolutivo. E aí a gente fica cada vez mais ansioso. Aí surgem essas doenças de emoção que a gente trata hoje, né? Ansiedade, depressão, insônia, né? Ganho de peso de muitas pessoas, né? Ou emagrecimento sem nenhuma causa aparente.
Então, a gente quer muito, mas a gente não dedica mais tempo de desenvolver esse nosso campo intuitivo, que nos mostra quando que a gente pode fazer, quando que a gente deve Quando a pausar. gente aguenta, quando a gente precisa. Exatamente, exatamente. Precisa, né? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas, né, que estão muito bem financeiramente, né? Já tem a família criada e estão sempre querendo mais da vida e não aproveitam o que construiu. Não, né? E outra coisa, essas coisas não saciam, né? É, exatamente. Não saciam. Precisa ter um equilíbrio, né? Para tudo a gente precisa ter um equilíbrio. Então, A diferença é muito, muito grande entre aquilo que eu quero e entre aquilo que eu preciso. exatamente, exatamente. E a gente só desenvolve essa capacidade quando a gente para um tempo para ficar com a gente mesmo, né? Então, ou faz um processo terapêutico, ou faz uma meditação, ou busca uma oração de acordo com a sua crença religiosa, né? Mas a gente precisa desenvolver essas capacidades para a gente compreender isso num campo mais intuitivo, né? Que mostre pra gente o momento certo de cada coisa. Isso aí. É uma pena que a capacidade humana é muito restrita para conseguir isso, né? Sim, exatamente. É um trabalho, eu falo que até o meu próprio trabalho, né? Que eu trabalho tanto em consultório com atendimento, quanto também em palestras de cura emocional, falando exatamente sobre isso, né? E eu falo que é um trabalho de formiga, né? Que a gente vai pouco a pouco, passo a passo. É um trabalho cultural, né? Desenvolver uma cultura das pessoas estarem mais atentas, a terem esse tipo de olhar, né, para a vida. E isso, de fato, não é uma tarefa fácil, mas ainda bem que temos vários profissionais, né, que podem auxiliar nisso, né? O cristianismo, sabe, ajuda muito, muito nisso, porque ele tem a cruz, o cara se joga na cruz, morre na cruz. Jesus morre por ele na cruz, ele abre mão de todos os traumas dele, de todas as dores dele, ressuscita para ser um novo ser, né? E como um Cristo que não tem onde reclinar a cabeça, não tem nada para si mesmo. Aí Jesus fala: quem perder a sua vida por amor de mim achará. Então o cara abre mão de tudo, ele se torna feliz. E começa a conquistar. Exatamente. É um passo a passo, né? Quando ele é apegado, doente, ansioso, não consegue nada. O equilíbrio, ele mostra isso, né? Por isso que eu falo, tudo na nossa vida é energia. Quando a gente começa a ser uma pessoa mais paciente, a ter uma clareza mental do que a gente está vivendo, né? A entender o processo da vida, o que a vida está pedindo de nós naquele momento, automaticamente, por você ter essa sabedoria, essa maestria, essa destreza para resolver seus problemas, a vida começa a te responder, né? Agora, quanto mais imerso no conflito, no problema, na angústia, é o que a gente falou da vibração, né? Da frequência fica lá embaixo e aí você só tem a tendência, você já viu que às vezes uma pessoa é extremamente irritada, aí vai na rua, não acha lugar para estacionar, quando acha, alguém bate no carro, a pessoa começa a ser assaltada. Por isso, porque ela tá numa frequência negativa, né? Uma frequência baixa, uma vibração baixa, e ela só atrai o que é de pior. Então, tudo é respondido, né, pra gente no universo, assim, com energia. Era muito bacana esse papo nosso, embora o nosso tempo tenha acabado. E foi um prazer ter você aqui. Mas prazer é tudo meu, Se alguém quiser entrar em contato com você, como faz? Então, eu atendo em Petrópolis, no Instituto Holístico Dr. Oswaldo Cruz, que fica no Shopping Santo Antônio, na sala 104, primeiro andar, no centro da cidade. O telefone de lá é 2231-9509. 2231-9509. Tem muitos atendimentos lá, vários tipos de terapias pra gente fazer e chegar nisso aí que a gente tá falando. Muito bom. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, A gente que agradece, Imagina, viu? é um prazer. Espero que você volte. Com certeza. Foi um prazer. Olívia, A nós gente vamos... vai pro intervalo. E daqui a pouco a gente volta com o Marcelo Rickson, que já Marcelo deve estar com uma coisa Rickson. adiantadinha lá. Com Mairon Duarte. Mairon Duarte. Mairon Duarte vai situar a gente, negócio de impostos no início do ano. É tanto imposto para pagar que a gente para de sorrir, né? Se fosse bom, não era imposto. Não é? Não é? Voltamos já. A gente já volta. Fotografia. É melhor serem dois. Para quem preza por uma educação de qualidade e com fundamentos cristãos, o Instituto Educacional Princípios oferece ensino integral e parcial, onde o foco principal é auxiliar a criança no processo de desenvolvimento e conhecimento. Conveniado à AECEP. O Instituto Educacional Princípios fica na Rua Santos Dumont 650 Centro. Telefone 2243-7549. Instituto Educacional Princípios. Educando com princípios para marcar gerações. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser.
melhor serem dois do que um. Nos supermercados Megadelli você encontra preço baixo, qualidade, variedade em laticínios e frios, congelados, produtos de limpeza, higiene pessoal e muito mais para economizar todo dia. Rua Paulo Barbosa, 142. Rua Caldas Viana, 35. Centro, Petrópolis. Grande na qualidade, pequeno no preço. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Solidez, compromisso, seriedade e eficiência. Para mais informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. E no nosso primeiro programa de 2018, estamos recebendo aqui o nosso querido Mayron Duarte. Boa Seja tarde. bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Vou estar de volta aqui no início do ano. Ainda mais que é o primeiro programa, legal. Não é legal? Não, ele vai falar hoje sobre contribuição voluntária. Os, né? Os impostos do início do ano, Mayron. Pois é, né? Sempre o início do ano pega a gente desprevenido. Além de a gente já ter todas aquelas matrículas de escola, né? Comprar material para os nossos filhos, para as escolas, uniforme, tudo isso ainda tem o IPVA, né? Para quem tem carro, IPTU, né? Quer dizer, todas essas coisas que pegam a gente logo no início do ano e logo depois do Natal e do Ano Novo, né? Onde, onde já gastamos o 13º, aí já fizemos uma continha no cartão. Isso, pois é. Né? Quem comprou no cartão, geralmente janeiro é que vai pagar aquelas compras, né? Quem não fez aquele... Quem não teve, como eu brinco, o escorpião no bolso. Quebrei o meu há muito tempo. Agora, os impostos do início do ano, quais são? Basicamente, você tem o IPVA, né, e o IPTU, né? O IPTU, apesar de ter pessoas que nem têm casa própria, né, mas tem que pagar porque geralmente já está embutido no aluguel, né? No aluguel você paga o... E ambos, né, você pode pagar tanto à vista quanto a prazo, né? A decisão, né, de você pagar ou à vista ou a prazo vai numa primeira analisada a questão do desconto que dá na primeira, você pagando à vista, né? Uma outra questão é a questão de você, apesar de ser um bom desconto, mas você momentaneamente você não tem aquele dinheiro para você dispor, né? Então você vai estar com o teu fluxo de caixa ruim, então você paga parcelado. Paga parcelado. E 9% só não vale a pena, não. Se bem que esse ano é só 9% o IPTU, não está valendo a pena, não? Bom, se a gente pensar que não é muito fácil você conseguir hoje em dia uma aplicação, né, que dê 9% ao ano, né, líquido, porque tem que tomar muito cuidado com essa história dessas taxas de aplicação, né? Porque quando se dão essas taxas de aplicação, olha, você vai investir tanto e a sua taxa é essa. Só que além dessa taxa, tem umas outras coisas que incorrem nisso, que é taxa de administração da desconta, né? Isso, taxa de administração, o imposto de renda que você vai ter que pagar na hora que você resgatar. Então você sempre tem que perguntar qual é a taxa líquida, né? Perfeito. Pra você saber direitinho. Mas assim, quase a totalidade das pessoas compram coisas parceladas em 2 vezes, em 3 vezes e tal. E o juro não é 9%. Não é. Entendeu? É mais. Então é isso. Então, se você compra coisas parceladas, se você não pagar esse imposto a 9%, você vai deixar de pagar 20%, 30% de juros aí, 50% de juros e outras coisas aí. Sim, sem dúvida. Tem que fazer conta, né? Claro, tem que fazer conta. A gente vai pedir licença a você só um pouquinho
para o Marcelo Rickson contar para a gente o que ele está fazendo lá na cozinha. Isso, Olivia. Boa tarde a todos. Boa tarde. tarde Vocês em casa aí. A gente vai fazer, na verdade, um taco brasileiro. Falei, vamos tirar aquela massa de milho, vamos fazer uma massa de tapioca e vamos fazer um taco. A gente vai fazer uma guacamolezinho bem simples, que é tranquilo de você fazer em casa, e vamos fazer o taco brasileiro. Então, o que eu vou precisar? Para guacamole, eu vou precisar de um abacate, uma cebola, um tomate, um pouquinho de coentro e um pouquinho de pimentão verde, tá? Isso é para guacamole. Sim. Aí, para fazer o recheio, eu usei lombo de porco, aí você pode usar pernil, você pode usar frango, ou até a carne mesmo bovina, não tem problema nenhum. Então, eu já temperei a carne aqui com sal e um pouquinho de páprica defumada do Neves ali, que eu surrupiei um pouquinho dele. Vou botar aqui um pouco de azeite na panela, a panela já está quentinha. Então, botei azeite, vou jogar o alho, tem um alhozinho aqui na pontinha aqui do prato. Vou jogar o alho para dar aquela puxadinha, né, dar aquele gostinho de alho. E vou saltear essa carne e vou jogar depois. Eu botei 2 tomates cortadinhos sem semente, para poder dar aquela polpinha vermelha, né? E vou jogar aqui meia pimenta dedo de moça picada, que é para dar picância e vai dar um sabor bem bacana. Então fritei um pouco aqui o alho, a panela já está bem quente. Vou jogar a pimenta, que é para poder extrair o sabor dela. Deixa fritar só um pouquinho. E aí nós entramos com a carne e logo em seguida a cebola e o tomate. Então, o lombo aqui eu cortei ele bem fininho, Olivia, para ele poder render bem. Certo. E para ficar mais fácil de o pessoal em casa mastigar depois de pronto. Aí vou deixar puxar um pouquinho aqui e vou jogar a cebola. E aí nós vamos deixar a cebola apurar um pouquinho e vamos jogar o tomate. E aí eu separei um aro aqui, ó, mostrar para vocês. Ah, tá aqui. Esse aro aqui, ó, é um aro de bolo, né? É até meio arredondado, né? Com os desenhozinhos, mas você pode usar um quadradinho, pode usar um triangular. Todos vão ficar legal. O redondo fica realmente na forma de taco. Então vou separar aqui que daqui a pouco nós vamos esquentar a frigideira e vamos formar as panquequinhas de tapioca para poder fazer o taco aí, gente. Então agora eu tô puxando a carne aí, continua aí. E a gente vai chamando vocês aí aos pouquinhos aí pra gente seguir a receita, né, Everton? Valeu, Marcelo. Falou, Olivia. Valeu. Vamos voltar aqui com o Mairon. Eu quero te fazer uma pergunta, Mairon. Eu tenho um pouco de dinheiro e eu tenho vários impostos para pagar. O dinheiro que eu tenho não dá para pagar tudo à vista. O que você sugere que eu parcele e o que você sugere que eu pague à vista? Olha, eu acho que isso, como a gente comentou antes, acho que a gente tem que fazer conta, né? Pra gente ver o que vale a pena. Se é uma, vamos dizer assim, se é uma vantagem muito grande, ou seja, tem um desconto razoável, acho que vale a pena você pagar à vista, né? Porque de qualquer maneira, se você pagar isso em algumas vezes, você vai acabar perdendo dinheiro, né? Mas, do modo geral, se você tem várias coisas para pagar ao mesmo tempo, é melhor a gente pagar parcelado, né? Porque não prejudica muito o nosso fluxo de caixa, né? Agora, eu queria comentar algumas coisas sobre... A gente está falando aqui de aplicações financeiras. Então, é uma coisa bastante interessante. Sim. O FGTS, por exemplo, né? O FGTS é um salário, é um dinheiro que o nosso empregador deposita numa conta, né, do governo. E esse FGTS ele vai rendendo ao longo do mês, né? É um dos rendimentos mais baixos que existem. Aí vamos para a caderneta de poupança, né? Por que a gente fala, não, é o investimento mais simples que tem? Porque é o único investimento, um dos poucos investimentos, que quando você retira, você não vai pagar nada. Você não vai pagar imposto de renda, não vai pagar nada. Qual? A poupança. A poupança. Você já sabe o rendimento que vai ter, tem um rendimento fixo anual e mais um rendimento que aí sim, esse é flutuante. Tanto que apesar de ele ser um rendimento pequeno, existem algumas horas da economia que as aplicações financeiras de modo geral, né, em bancos, elas estão tão ruins que até os grandes empresários tiram o dinheiro das aplicações que ele tem e jogam momentaneamente na poupança, né? Então, apesar da gente achar que a poupança é muito pouco, às vezes ela até mais, né? Então a gente tem
Então, o mais simples da gente aplicar é realmente a poupança. Qualquer outra, vamos sempre verificar qual é a taxa líquida. Pergunta que sempre tem que fazer: tem taxa de administração? O que é taxa de administração? É a taxa que o banco cobra, porque ele vai gastar, teoricamente é um tempo que ele vai gastar para administrar o seu dinheiro. Né? Então tem que ver qual é, às vezes, uma mesma aplicação com o mesmo nome, e um banco tem um rendimento melhor do que no outro. Por quê? Por causa dessa taxa de administração. Então isso vale a pena olhar. E olhar também a taxa líquida do rendimento. Entendi. Então, resumindo, você sugere, lógico, que a gente faça conta, né? Ah, sim, sempre tem que fazer conta. O que eu vou pagar de juros se eu não pagar isso à vista, o que eu vou ter de desconto aqui ou ali se eu pagar à vista. Exatamente. E vou buscando o que vai sair menos do meu bolso, aí vou fazendo aquela opção. Porque a conta deve ser assim: se eu tivesse um determinado dinheiro, né? Se eu tivesse esse dinheiro e eu aplicasse esse dinheiro na poupança, eu vou ganhar mais aplicando na poupança, ou o desconto que eu estou tendo é maior do que esse ganho? Se o desconto que eu estou tendo é maior do que esse ganho, vale a pena você pagar à vista. Se não, você aplica o dinheiro, paga, né, virtualmente aplicando, e aos poucos você vai tirando. E no final você ainda vai sobrar com um dinheirinho dentro dessa aplicação. Então essa é a análise que tem que fazer, né? Da mesma forma, por que você decide abrir um negócio? Você decide abrir um negócio porque você tem um determinado dinheiro e você sabe que se eu pegar esse dinheiro e aplicar no investimento, ele vai render menos do que se eu pegar esse dinheiro e jogar no meu negócio. Jogar no seu então negócio. Essa é a primeira. Não é todo mundo que faz esse pensamento, tá? Mas esse é o, vamos dizer assim, é o primeiro pensamento que deve ser feito. Primeira pequena análise que deve ser feita se você vai abrir ou não um negócio é esse. Né? Aí, quer falar? Quer perguntar? Ué. Ah, voltou. Acho que queriam dar uma pegadinha. Pois é, gente, mas essa questão financeira, né, é muito mais disciplina do que outra coisa, né? A gente, na verdade, o que a gente tem que fazer é, a gente tem que moldar a nossa vida enquanto a gente ganha. No quanto que a gente ganha. Esse é o grande segredo. Essa que é a missão de alto risco, né, Olívia? Essa é a missão de alto risco. Pois é. Você falou tudo. Por exemplo, chegou janeiro, eu tenho as minhas contas fixas para pagar o que eu faço todo mês e ainda tenho os impostos. Então, eu sei disso. Se eu sei disso, eu tenho que já ter me prevenido para a situação, né? Agora, uma coisa também que eu sempre alerto, né? Eu já falei, acho que foi no último programa, é isso. Não compre com cartão de crédito aquelas coisas que você compra quer dizer, parcelado no cartão de crédito, coisas que você compra todo mês. Por exemplo, supermercado, você não compra todo mês? Não compre parcelado, porque no primeiro mês você vai ter uma sobrinha, no segundo já vai entendeu? Vai aumentar. Então, gasolina... Vira uma bola de neve, né? Oi? Exatamente. Exatamente, porque você compra no primeiro mês parcelado. Aí no primeiro mês vai sobrar um dinheiro que você não pagou. Aí você já vai gastar, então é muito difícil. Então essas coisas que você compra regularmente... Não parcela. O exemplo mais claro é o supermercado. Mais claro é isso. É o seguinte, se você comprar essas compras do mês no cartão de crédito em 3 vezes, no 4º mês você não come mais. Isso, acabou. Fica igual, Fica igual. Ou pior até, porque vai sobrar o dinheiro, vai sobrar 2/3 que você não pagou no mês que vem, você vai gastar, entendeu? No final das contas, vira uma bola de neve. Exatamente, porque no cheque especial é um perigo primeiro mês, enorme. No primeiro mês, você faz outra compra. Isso. Aí sobra 1/3. No terceiro mês, tu faz a última compra. Pois é, depois fica igual. No 4º mês, você passa fome. Acabou o dinheiro. É verdade. Mairon, alguém querendo entrar em contato, como faz? É aqui no centro de Petrópolis, né, no edifício Pio 12, sobre a loja 19, em cima do Nutrimix, do Multimix, desculpa. 2237-9500, nosso telefone aqui de Petrópolis. O nosso WhatsApp é 249-8114-3677. fale.conosco@csalgueiro.com.br é o nosso e-mail. Então pode entrar em contato com a gente que tira as dúvidas que vocês tiverem. E lembrando sempre que a gente está com aquele nosso produto, né? Que é o nosso serviço diretor de aluguel. Sim, né, sim. Que está fazendo até um grande sucesso. A gente está fechando com empresas pequenas que nunca imaginavam na vida que poderiam contratar o serviço de consultoria. Opa, que maravilha. Muito bacana. Então, né? Então, estamos obrigado, à disposição. obrigado. Mais uma vez, obrigado aí pela... Eu que agradeço. Obrigada a nós.
Viu? Nós é que somos gratos. Né? Marão, Isso aí, Marão. muito obrigado. Olivia, sem intervalo e sem Marcelo eu Rickson. não sei. O Marco já deu o jabá dele? Não. Então dá o jabá que a gente tem que chamar o Tiaguinho. Olha, muito obrigado pela essa porta que vocês abrem para mim, para vir tocar toda terça-feira. Um abraço para o Cristiano do Gás. Vai lá, mostra o Marco Antônio aí. Olha, um abraço para o Cristiano do Gás, 988328661. O laboratório BAF Bretz, há mais de 45 anos no mercado, realiza todo tipo de exame, teste de DNA. É imbatível. O pessoal lá da Estilos Semijoias e Joias também, na início da Rua Tereza. Pessoal da Casa Seaba do 243-5020. Quem quiser aprender teclado ou violão comigo é 981298764. E um abraço lá para o pessoal da Casa de Repouso, que eu toco piano às sextas-feiras. E muito obrigado. Um abraço para minha mãe. Felicidade a todos aí que fazem aniversário no dia de hoje. Parabéns. Obrigado, Marco Antônio. Então, nós vamos agora direto ouvir a mensagem do Tiaguinho. Vamos lá. Pai, minha gente querida, que bom a gente retornar no nosso programa Família Café. Como é que foi sua virada de ano? Foi bom? Foi legal? Bem, a gente tem nessa virada de ano a possibilidade de não ser apenas uma virada de calendário. Pode ser uma virada de perspectivas. A gente sabe que a gente vai estar com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, nos mesmos lugares. Entretanto, você pode ter um universo de ressignificações. A maneira de olhar pode ser uma maneira convertida, ou seja, diferenciada, modificada nesses aspectos da vida. E uma das coisas, para começar bem o ano, eu queria convidar você a refletir sobre isso que eu vou falar agora. Você se considera uma pessoa agradecida? Se você fosse somar tudo que fizeram para você, todas as coisas que estão no seu cotidiano, será que você pode dizer, rapaz, olha, eu tenho que ser uma pessoa mais agradecida? Agradecido ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, à minha esposa, esposo, quem esteja do meu lado, ao meu irmão, eu tenho que ser mais agradecido. E eu não sou tão agradecido. Bem, a gente pede muito, mas não agradece tanto. Olha só que isso não é novo, não. Isso é coisa antiga. Olha o que diz em Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Olha o que diz. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse, vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que ele estava curado, e o que Jesus tinha feito, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos 10? Onde estão os outros 9 então? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante porque o que acontece aqui acontece todo dia no nosso cotidiano. Existe essa trajetória de você fazer o bem às pessoas e não receber nenhum agradecimento, nenhum obrigado de volta. Jesus está se acostumando com essa história. 10 leprosos se apresentam e falam, nós temos necessidade. E Jesus fala assim, então faz o seguinte, vai até o sacerdote. Existia uma lei que dizia que toda vez que um leproso fosse curado, ele deveria fazer uma oferta ao sacerdote. O sacerdote faria uma oferta ao Senhor nessa proposição então. Mas aí o texto vai dizer que desses 10, somente um voltou para agradecer a Jesus. Bom, eles eram leprosos, eles não eram cegos, eles sabiam quem tinha curado eles. Eles eram pessoas que conheciam o trajeto de chegar até Jesus. Não era difícil. Sabe aquele homem que curou a gente outro dia? Então, eu vim procurá-lo. Você sabe onde ele está? Um leproso fez isso. Encontrou o caminho, achou onde Jesus estava. Mas você percebe como a gente faz isso todos os dias? Quantas vezes nós enumeramos uma lista absurda de pedidos? Colocamos para Deus, eu quero isso, aquilo outro. Confundimos Deus com o gênio da lâmpada ou até mesmo com o Papai Noel, como é o caso do mais recente. A grande questão é, diante de toda essa lista que nós fazemos, muita coisa acontece. Muita coisa do nosso trabalho que a gente pediu, da cura dentro da nossa casa, e a gente começa a dizer, não, Senhor, eu quero agradecer a Deus, eu quero dizer a Deus, se Ele fizer, eu vou agradecer, eu vou ser uma pessoa que, Ele vai dizer, joia para você, curtir você.
Só que no final das contas a gente vai se esquecendo. Se tem uma coisa que a gente tem, é memória. Ou melhor, falta de memória. Mas é engraçado que essa amnésia, minha gente, é uma amnésia proposital, sabia? A gente não esquece de pedir, mas a gente esquece de agradecer. A gente não esquece de falar dos problemas que a gente tem que precisam de solução, mas a gente esquece quando a solução chega. E a gente esquece de dizer obrigado, que bom. Isso se reflete não só em relação a Deus, reflete nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos. Nós achamos que as pessoas fazem e elas devem fazer porque é obrigação delas que façam. Às vezes você está ajudando uma pessoa e quando você não pode ajudar mais, quase que a pessoa te peita e diz, que história é essa, cara? Você não vai me ajudar mais? E aí você fala, não, agora eu estou passando por um problema, eu estou com uma crisezinha, eu não vou poder... Não, mas como é que pode isso? E aí se torna aquela situação que era uma situação de amor, de dedicação, como algo pesaroso. Não se sabe agradecer. Não se sabe ser agradecido. Para falar a verdade, se a gente soubesse agradecer, a gente acordaria todos os dias sem esse mau humor crônico que habita o nosso coração. E a gente diria, Senhor, obrigado pelo céu, obrigado pelo sol. Às vezes eu lembro que quando adolescente, eu acordava e eu ouvia minha mãe dizendo para o sol, ô sol, que coisa linda. Ou se não, está chovendo, ô chuva para minhas plantinhas, de manhã. Eu dizia, meu Deus do céu, olha o ânimo. É agradecer. Saber agradecer, independente das circunstâncias. Quando a gente tem um coração agradecido, a gente vê mais. É como se caíssem escamas dos nossos olhos. A gente percebe Deus nos lugares mais recônditos, mais minimalistas da nossa existência. Vamos orar para a gente aprender a agradecer? Ajuda a gente a agradecer. Ajuda a gente a ser melhor no nosso portar contigo, de dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor pensou em mim. E isso pelo cotidiano que o Senhor já nos reserva. E não só por isso, mas também as pessoas, que nós sejamos agradecidos a elas, por tanto tempo devotado, por tanto empenho, por tanto sacrifício que fazem. E às vezes nós damos de ombros ou até achamos que é obrigação dessa pessoa. Que o obrigado, mas como um sinal desse agradecimento fluido, natural, possa ser algo e uma palavra constante. Obrigado por isso, obrigado pelo pão, obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pelas pessoas, obrigado por tudo. É em teu nome que eu agradeço. Amém. Amém? Que a gente possa ser mais agradecido no nosso cotidiano. É uma maneira de ressignificar um novo tempo que se inicia nesse ano. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Marco Antônio, você agora às terças-feiras, depois do programa Família Café, também vai tocar em outro lugar, não é isso? Também agora estou tocando agora na comunidade evangélica de Itaipava, com o nosso querido pastor Roberto, gente da melhor qualidade. Para falar nisso, um abraço para o pastor Antoine, para a pastora Roselane, pessoas da melhor qualidade, ô ser humano bom ali. É isso aí, um abraço a todos aí, felicidades, tá? Valeu, Marco. E por falar em pastora Roselane, eu quero mandar meu grande beijo para você, mamãe 2, ó. Beijo grande para você, te amo muito, viu? Todo mundo sabe que a pastora Roselane ela é do programa Olívia Meio-Dia, que manda aquelas reflexões maravilhosas, abençoadoras para o nosso coração e para a nossa vida principalmente, né? Muito obrigada pelo teu carinho e por estar conosco direto. A gente fica muito, muito grata a Deus pela sua vida, pela sua inspiração e pelo teu dom, né? Quero mandar beijo para a Linda, para as amigas dela, para toda aquela turma legal lá do Caxambu. E agora, né, Viton, a gente vai para a cozinha, né? Porque falta o quê? 5 minutos, 4 minutos para acabar o programa. É rápido. Eu e Sofia Márcia vamos aí para a cozinha para ver o que está saindo de bom lá, né, Sofia? Vamos lá com a vovó? Então, vamos ver o que está acontecendo lá. Enquanto isso, o Marco Antônio vai tocando o violão dele. Opa! Eu fiz aqui. Fiz uma maior e uma menor, Olívia. E a gente vai vendo aqui Mas vamos para guacamole então agora. Certo. É só pegar recheio. Já tá aqui o abacate grosseiramente amassado no garfo, tá? É legal que fiquem uns pedacinhos, tá, gente? Vou jogar aqui meia cebola.
meia cebola. Vamos incorporar. Vamos jogar um tomate, mais um punhado de coentro. Então, um tomate, mais um punhado de coentro. O coentro, eu sei que tem muita gente que não gosta. Uma cebolinha. É verdade. Mas ele dá um tchan legal. Um pouquinho mais de limão. O coentro, eu acho que tem um gosto meio enjoativo. Tem, ele demais, o que acontece? Ele atrapalha. Ele rouba demais. o sabor. É, isso. Azeite. Azeite. Um pouquinho de sal. A tapioca já está pronta. Vamos incorporar aqui. A gente vai experimentar como é que tá a acidez e o ponto de sal. Ali, cuidado, hein, aí, ó. Ah, tá aqui. Beleza. Vamos misturar bem para incorporar. É coisas do Wellington. Passou de novo. Um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de azeite. Não. Pode? Então vamos lá. Aqui a guacamole está pronta. Nosso recheio, nem expliquei para vocês, do lombo com cebola e tomate, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu fiz 2 pequenininhos. A gente não tava com a forminha legal, mas vai dar pra gente montar aqui. Então aqui, ó, o fundo vai a guacamole. Em cima vai o recheio, que é o recheio de lombo com tomate. E lembra que tem a pimentinha dedo de moça ali para dar aquela apimentada. E essa grande aqui, nós vamos fazer uma grande também, que facilita um pouco o trabalho, né? Prato mais pra frente. Ó, podemos depois cortar, né? Agora vamos com o recheio no pequeno primeiro. Acertar aqui. Vamos botar no pequeno. Deu uma quebrada aqui. Ela ressecou um pouquinho. Isso acontece, né? É porque o que acontece? A gente não pode esperar muito, né? Lógico. Senão ela resseca. Uma ficou com um pouquinho de menos e a outra ficou um pouquinho de mais. Porque eu fiquei com medo justamente de acontecer isso. Eu tô com medo do mesmo jeito. Tá. A guacamole. Fica bonitinho, né? Fica porque o verdinho dá um tchan e dá uma acidez legal, fica ótimo. Aqui. 2 pequenininhas. E essa grandona aqui deu uma quebradinha, mas a gente vai acertar. Também vamos botar para servir no prato, né? Sim. Que aí a gente pode cortar com talher. Vamos botar o recheio aqui. Lombo com tomate e cebola. E fica pimenta bonito, dentro né, de moça. Marcelo? Bem coloridinho, né? Fica, é bem saboroso. É. Caprichar um pouquinho aqui. Ó, isso aí. Beleza. Vou dar uma limpadinha aqui na Nefton, na 25 borda. segundos. Então, Enquanto isso que eles experimentam, Lívia, vou mostrar para eles aqui o que você tem que fazer? esse avental aqui. Vai experimentando aí. Esse avental, gente, a Indumentar fez um avental para dona de casa, uma coisa mais alinhada, para ela poder não sujar a roupa dela. Olha só que beleza. Esse avental normalmente custa por volta de 25 a 30 reais. Se você comprar essa semana, eu conversei com ela, vai conseguir lá por 20 reais lá. É uma promoção relâmpago que a gente conseguiu. Esse avental, você vê, tem bolsinho para tudo, amarra. Ele tem um acabamento ótimo, uma costura de primeira. Tem um lugar para você botar o pano, né, de prato. Então você vai encontrar isso lá na Indumentar, na Rua Tereza, número 533, loja 2, tá, gente? Avental, 25 a 30 reais, você vai encontrar 20 reais lá na Indumentar. E aí você vai poder ficar chique
Em casa com a indumentária, Olivia. E aí, o que vocês... Hein? Deve ter ficado mais leve do que o mexicano, né? O mexicano, gente, leva mais tempero, ele é mais agressivo na pimenta, não leva só a guacamole, né? Mas esse é digamos assim, o taco brasileiro, né? É um taco que você pode fazer em casa, com as coisas que tem aqui, a gente não precisa comprar nada importado. E você vai conseguir comer um taco aí com seus amigos aí no final da tarde aí, que é muito legal. O tempo já foi. Pro taco brasileiro do Marcelo vai o nosso? Yes! Pensei que nós estávamos caindo. Se o senhor não edificar a casa, em bom trabalho que edifica. Se não guardar a cidade, em bom vigia e sentinela. É inútil levantar de madrugada, deitar tarde e comer pão de dores. Porque Deus dá os seus amados enquanto eles dormem. Até a próxima terça, se Deus assim nos permitir. Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Até terça. Tchau, tchau.